Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente tem um material, olha, bem interessante sobre algo do dia a dia, né? A televisão e como o tempo que a gente passa ali na frente dela pode mexer com a nossa felicidade, nosso bem-estar. É verdade. A fonte é o Desligue a Televisão, Redescobrindo a Felicidade e o Bem-Estar. Ele se baseia em conceitos como os do Dr. David Niven, sabe? Sei, sim. Material muito bom. E a nossa missão aqui é explorar a fundo essas ideias. Por que será que diminuir o tempo de TV pode ser tão transformador? E que outras coisas, né, que alternativas às fontes sugerem para a gente ter uma vida mais plena? Olha, é uma exploração fascinante mesmo e, assim, não é para demonizar a televisão, claro que não, Claro. mas é mais para investigar a nossa relação com ela. O material convida a gente a olhar para esse hábito que é tão comum com um pouco mais de consciência, sabe? Consciência. Gostei disso. E para começar essa investigação, o material usa uma analogia que eu achei ótima, a do supermercado. Ah, sim, é muito boa. Ninguém entra no supermercado e sai pegando tudo, qualquer coisa que vê pela frente, certo? A gente escolhe, pensa, será que eu preciso? Eu gosto disso aqui. Aham. Mas com a TV, parece que a lógica é meio outra, né? Quantas vezes a gente não liga a TV e simplesmente deixa rolar? Quase num modo, sei lá, piloto automático. O que acontece aí? Pois é, essa analogia do supermercado, ela é um ponto de partida excelente. Justamente porque mostra essa diferença, né, entre escolher ativamente e só consumir passivamente. Exato. O Dr. David Niven, que é referenciado no material, ele aponta justamente para isso. A TV, quando a gente usa sem intenção, ela tem esse poder de puxar a gente para um estado de... De inércia. O material sugere que essa falta de seletividade é um dos problemas centrais. Em vez de escolher ativamente o que consumir, como a gente faz lá no supermercado, muitas vezes a gente só aceita o que está sendo ofertado ali na tela naquele momento. E essa falta de escolha ativa, ela leva a gente para onde? O material faz uma pergunta que fica na cabeça. Eu quero mesmo ver isso agora? Ou será que tem algo mais valioso que eu podia estar fazendo? Sim. Eu penso, sabe? Conversar com amigos, passar tempo com a família, ler um livro, caminhar. Coisas que, poxa, muitas vezes ficam de lado. Parece que a TV preenche um vazio, mas talvez não da melhor forma. Exatamente. O material descreve isso como um consumo voraz, quase uma aceitação passiva de qualquer coisa que está passando. E essa passividade toda, segundo as fontes, olha, ela não é inofensiva não, hein? Ela pode ter implicações bem reais. Tem psicólogos mencionados no material que alertam que o excesso de tempo dedicado à TV pode, por exemplo, atrofiar nossa capacidade de ter conversas significativas. Nossa, atrofiar a capacidade de conversar. É como se a gente perdesse o treino, sabe? Da interação real, do olho no olho. Isso é sério. Tem até uma citação forte no material, né? De um psicólogo dizendo que a televisão rouba nosso tempo e nunca o devolve. Pesa, né? Pesa muito. Rouba o tempo e, pelo visto, talvez até mais coisas. Rouba o tempo e, segundo as pesquisas que eles citam, pode influenciar até os nossos desejos, sabia? Uma das fontes aponta um dado assim bem expressivo. Qual? Que o excesso de exposição à TV pode chegar a triplicar a nossa ânsia por consumir. Triplicar a ânsia consumista. Nossa, mas como assim? Como isso aconteceria? O material explica esse mecanismo? A análise sugere que a exposição constante a certos padrões de vida, sabe? Publicidade, até a narrativa de muitos programas, isso cria um contraste com a nossa própria realidade. Entendi. E isso pode gerar um sentimento de inadequação ou de que está faltando alguma coisa. E aí, claro, isso alimenta o desejo de consumir mais produtos, mais experiências pagas, tudo na tentativa de alcançar aquele ideal que a gente vê na tela. Vira um ciclo, né? Que se retroalimenta. Faz todo sentido. A gente acaba criando uma necessidade que talvez nem existisse antes. É. Impressionante. E falando nesses impactos que dá para medir, tem outro dado que me deixou pensando muito. Qual deles? O material afirma que cada hora diária de TV pode reduzir a satisfação pessoal em mais ou menos 5%. Sim, esse é um dado estatístico bem forte que as fontes trazem.
5% por hora. Pode parecer pouco se a gente olha isoladamente, né? Mas pensa no acumulado. Alguém que assista, sei lá, 3 ou 4 horas por dia, o que é bem comum para muita gente, estaria potencialmente reduzindo a satisfação geral com a vida em 15, 20%, segundo essa métrica aí. 15 a 20%? Isso é muito significativo. O material dá alguma pista do porquê esse impacto na satisfação é tão direto assim? O que essa hora de TV está substituindo, afinal? Olha, a interpretação que surge das fontes é que esse tempo, né, dedicado à TV frequentemente ocupa o espaço de atividades que são, assim, fundamentais para o bem-estar humano. Tipo o quê? Coisas como interação social de qualidade, sabe? Praticar hobbies que trazem aquela sensação de realização, fazer exercício físico, ter contato com a natureza, ou até mesmo, olha só, momentos de introspecção, de ócio criativo. Entendi. TV, ela oferece uma gratificação fácil, né? Imediata. Mas que, segundo o material, não nutre a satisfação profunda da mesma forma que essas outras atividades. É uma troca que, no longo prazo, pode pesar negativamente na balança da felicidade. Entendi. É uma gratificação que não preenche de verdade. E além dessa questão do tempo, da satisfação, o material também fala dos efeitos na nossa mente, na cognição mesmo. Sim, fala sim. Tem uma discussão interessante sobre como a natureza passiva do consumo de TV, sabe, onde a gente recebe tudo pronto, sem muito esforço cognitivo, pode, com o tempo, impactar nossa capacidade de atenção sustentada. E talvez até a criatividade. É como se o cérebro, tipo assim, se desacostumasse a fazer o trabalho ativo, de buscar, de conectar informações, de criar. O material sugere que a gente fica mais receptor do que processador ativo de informação. Isso me lembra aquela sensação de ficar meio anestesiado depois de muito tempo vendo TV, sem ter realmente absorvido algo útil ou estimulante. Exato, essa sensação mesmo. E essa passividade toda se conecta com outra questão que eles levantam, o impacto no nosso humor, né? Principalmente por causa das notícias. Exatamente. O fluxo constante de notícias, especialmente no formato da TV, que muitas vezes prioriza o sensacionalismo, o viés negativo, esse é um ponto crítico que as fontes destacam bastante. Imagino. Essa exposição contínua a conteúdos carregados de negatividade pode aumentar os níveis de ansiedade, de estresse. O material sugere que isso pode até distorcer nossa percepção da realidade, sabe? Fazendo o mundo parecer um lugar mais perigoso ou desesperançoso do que ele realmente é. E essa carga negativa não fica só ali na hora que a gente está assistindo. Ela vai com a gente. O material menciona especificamente o impacto no sono, não é? Ver noticiário antes de dormir, principalmente. Sim, esse é um ponto prático muito, muito relevante. As fontes alertam mesmo. Consumir notícias pesadas ou conteúdo perturbador pouco antes de dormir pode dificultar o processo de adormecer e prejudicar a qualidade do sono. Faz sentido. O cérebro fica ali processando aquelas informações, mantendo um estado de alerta, de preocupação, que é totalmente incompatível com o relaxamento que a gente precisa para ter um sono reparador, né? Nossa, é como levar os problemas do mundo para os travesseiros, literalmente. E aí, claro, um sono ruim afeta o humor, a disposição no dia seguinte, a saúde, vira uma bola de neve. Uma bola de neve, perfeito. Entender esses efeitos todos pode ser um pouco desanimador, né? Mas a boa notícia é que o material não para por aí, certo? Ele oferece caminhos, estratégias práticas para quem quer mudar essa relação com a TV. Sim, e essa é a parte mais, digamos, encorajadora da análise. As fontes trazem sugestões bem concretas, que vão desde mudar o ambiente até alterar a rotina mesmo. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, a ideia de tirar o aparelho de televisão do quarto. Isso é frequentemente citado como uma medida eficaz para proteger o sono. Ou então, repensar a dinâmica das refeições, sabe? Como assim? Em vez de comer com a TV ligada, que é tão comum, transformar esse momento em um espaço de conversa, de conexão familiar. Desligar a tela e ligar a conversa. Gostei disso. São mudanças que parecem pequenas, mas que podem redesenhar a rotina, né? E tem também a sugestão de só ligar a TV com um propósito definido, escolher ativamente o que vê. Isso. Em vez daquele ligar por ligar,
Isso volta naquela ideia da seletividade do supermercado que a gente falou no começo. Perfeitamente. É retomar o controle sobre o botão liga-desliga, literalmente. Além disso, o material propõe ideias como criar noites temáticas sem TV. Ah, que legal. Pode ser uma noite para jogos de tabuleiro, sabe, ou para cozinhar algo diferente junto com a família, ou para ler cada um seu ou alguém lendo em voz alta, ou até, olha só, para organizar aquelas tarefas domésticas que sempre ficam para depois, mas que dão um alívio danado quando a gente conclui. Sim, tirar da frente, né? Exato. A ideia é preencher o tempo com atividades que sejam mais engajadoras e significativas. Gostei muito dessa ideia das noites temáticas. E mencionaram também a tal da dieta de notícias. Como funcionaria isso na prática, segundo o material? Não é pra gente se alienar do mundo, imagino. Não, de forma alguma. A dieta de notícias, como ela é apresentada nas fontes, é sobre ser mais intencional, mais seletivo com o consumo de informação. Em vez de ficar exposto àquele fluxo constante e muitas vezes superficial ou alarmista das notícias 24 horas, a ideia é escolher momentos específicos para se informar. Talvez 1 ou 2 vezes ao dia, sabe? E buscar fontes mais aprofundadas, menos focadas no imediatismo ou só na negatividade. Entendi. Ser mais estratégico. Isso. E claro, como a gente já falou, evitar essa exposição perto da hora de dormir. Essa é uma recomendação chave. É uma forma de se manter informado, mas sem ser contaminado por aquela negatividade excessiva. Faz muito sentido. E junto com essa dieta de notícias externas, o material também sugere uma espécie de dieta mental interna, principalmente na hora de dormir. Sim, tem uma sugestão muito interessante sobre a escolha consciente dos pensamentos quando a gente vai deitar. Em vez de ficar repassando mentalmente os problemas do dia ou as notícias ruins que viu. Que é o que a gente costuma fazer, né? Exato. A proposta é direcionar ativamente a mente para lembranças agradáveis, para sentimentos de gratidão ou para planos positivos para o futuro. É como escolher a trilha sonora mental que vai embalar o início do sono. Uma higiene mental para dormir melhor. Muito bom isso. E essa ideia de direcionar o foco me leva para outro ponto que eu achei muito rico no material. A redescoberta de hobbies, de interesses. Sem dúvida. O tempo que se libera ao reduzir as horas de TV passiva é uma oportunidade de ouro, né? Para resgatar paixões antigas ou para explorar novos interesses. O material até conta a história de uma pessoa, Elsa, Ah, eu vi essa história. que ao diminuir o tempo de tela, ela redescobriu o prazer em colecionar livros antigos. E esse hobby não só preencheu o tempo dela, mas a conectou com história, com outras pessoas que tinham o mesmo interesse, trouxe um senso de descoberta, de aprendizado contínuo. A história da Elsa é um ótimo exemplo mesmo. Mostra como um hobby pode ser muito mais que um passatempo, né? O material explora por que ter um hobby é tão benéfico para o bem-estar. Sim, explora sim. As fontes destacam que os hobbies frequentemente nos colocam naquele estado de fluxo, sabe? Sei, aquela concentração total. Isso, aquele engajamento total numa atividade que desafia a gente na medida certa e traz muita satisfação. Além disso, muitos hobbies oferecem oportunidade de aprendizado, de desenvolver habilidades, o que traz um senso de maestria, de competência e também de conexão social, seja em clubes, grupos online, eventos. Verdade. É uma forma de investir em si mesmo e colher recompensas que são intrínsecas, que vêm da própria atividade. Ou seja, é o oposto da passividade da TV. É engajamento ativo, crescimento, conexão. E essa mudança de foco, né, de sair da tela para um hobby, por exemplo, parece que se conecta com outra ideia importante do material, a da perspectiva. Como a gente encara as coisas. Exatamente. As fontes sugerem que existe uma correlação forte entre felicidade e perspectiva. Pessoas que se percebem mais felizes tendem a ter um filtro mental que, digamos, valoriza mais os aspectos positivos das situações ou que consegue extrair aprendizados mesmo das dificuldades. Por outro lado, focar excessivamente no negativo seria uma característica mais comum em quem se sente infeliz. A perspectiva muda tudo. E como desligar a TV ajudaria a gente a mudar essa perspectiva? Qual a ligação? A ideia é que, ao reduzir o ruído externo e a passividade,
A gente ganha espaço mental e tempo para notar e apreciar as pequenas alegrias do cotidiano. Aquelas que muitas vezes passam batido, sabe? Sei. Tipo o quê? Ah, o conforto da cama quentinha de manhã, o prazer de uma xícara de café saborosa, a beleza de um raio de sol entrando pela janela, uma conversa agradável e inesperada com alguém. O material sugere que treinar o olhar para perceber e valorizar esses momentos é um exercício ativo de mudança de perspectiva. Entendi. Não é ignorar os problemas, claro, mas é dar o devido peso às coisas boas que já existem na nossa vida, por menores que elas pareçam ser. É cultivar um olhar mais generoso para o nosso próprio dia a dia. Precisamente. É uma questão de equilíbrio e de escolha consciente de onde a gente coloca a nossa atenção. As fontes reforçam que essa habilidade de encontrar o positivo pode ser desenvolvida. É prática. Então, se a gente pudesse resumir a mensagem central que essas fontes nos trazem, não seria um ataque à televisão em si, né? Mas um convite a quê, exatamente? Olha, eu diria que é um convite a retomar as rédeas do nosso próprio tempo e da nossa atenção, a sermos mais conscientes sobre como usamos essas horas preciosas do nosso dia. É um chamado para sair do entorpecimento passivo, como o material descreve de forma bem direta, e buscar um estado de maior presença, de maior conexão, conosco mesmos, com os outros e com atividades que realmente nos energizam, nos fazem sentir vivos. Em última análise, então, é sobre investir na gente mesmo, né? No nosso bem-estar, escolhendo atividades que nos nutrem de verdade, em vez de só buscar um preenchimento fácil e momentâneo para o tempo livre ou para o tédio. Perfeito. É exatamente isso. É uma proposta de enriquecimento da vida, que passa por uma reflexão sobre nossos hábitos e talvez pela coragem de experimentar novas formas de usar o nosso tempo, uma escolha consciente por mais qualidade e mais significado. Ótimo. Então, para a gente encerrar essa nossa exploração de hoje, fica essa ideia principal. Redirecionar o tempo que antes era consumido de forma passiva pela TV pode sim abrir portas para experiências mais ativas, conexões mais genuínas e, no fim das contas, um maior sentimento de bem-estar e satisfação com a vida. É um caminho de redescoberta que o material nos apresenta. E, para deixar uma sementinha de reflexão final, a gente pode usar a pergunta que as próprias fontes propõem no encerramento. É uma pergunta simples, mas que convida à ação, sabe? Acho uma excelente forma de concluirmos. Qual é a pergunta? A pergunta é: que pequena atitude pode ser tomada hoje para desligar-se do automático e ligar-se mais à própria vida? Fica essa provocação para a gente pensar e, quem sabe, agir.